Que dilema, que novela mal redigida, essa novela do pagamento da dívida ou das parcelas da dívida por Minas Gerais, hein? Oi, bota novela nisso, né? Agora, ô Paulo, para quem gosta de semiótica, né? Para quem gosta também um pouco de linguagem corporal, para quem fica sempre atento, né? Aquelas mensagens subliminares, né? Que a comunicação sempre tem. Olha, o deputado Tadeu Martins, né? O Tadeuzinho, ele não fez apelo não, sabe? Ele deu uma enquadrada, ainda que de forma muito educada, né? Muito polida, muito política. Ele falou por 2 vezes, né? Para o governo federal suspender a cobrança. E ele está correto, Paulo, não faz o menor sentido isso. Se há uma proposta sendo debatida já há alguns meses, proposta é essa, nunca é tarde para lembrar que o Paulo Leite sempre falou assim, gente, isso aí vai rolar, isso não é assim, vai chegar em março, né, Paulo? Não vai dar tempo, vão ter que pedir para o STF postergar o prazo. A gente fica brincando com o Paulo aqui, né? O memezinho do eu já sabia. Desde ontem, né? Mas, de fato, ele cantou a pedra em dezembro, Paulo. Dezembro eu disse, isso não vai ser solucionado até maio. Falei e você falava o seguinte, olha, o regime de recuperação fiscal é a única coisa concreta que está posta hoje. Vai falar, vão falar, e lá na frente é capaz de dar no regime de recuperação fiscal. E isso está acontecendo mesmo. E eu aqui, se isso acontecer, eu vou dar uma palmatória, porque eu falei com o Paulo, não, Paulo, eu acho que vai caminhar para algum tipo de acordo que não o regime de recuperação fiscal. Daí vem aquele plano meio mirabolante do governo, né, do Fernando Haddad, querendo impor a Minas mais ou menos o seguinte: eu reconheço que eu estou extorquindo os cofres de Minas com juros abusivos, concordo em não fazê-lo mais, desde que vocês usem o dinheiro que vão economizar para aquilo que eu quero, que é uma intromissão indevida. Até porque o que ele queria era que Minas investisse em escolas técnicas, né, Paulo? Em que Minas já é um primor, vamos dizer a verdade. É o aqui. estado que mais investe no ensino técnico. Isso. Agora, educação é prerrogativa do Estado, não é da União. Não é a União que tem que dizer onde Minas vai gastar o dinheiro. Então a coisa retrocedeu um pouco e agora a novela voltou. E parece, Paulo, que o que você profetizou lá atrás vai acontecer, porque o Tadeuzinho falou claramente, olha, se o governo não suspender, e se o STF não prorrogar o prazo, e o governo insistir na cobrança, talvez o regime de recuperação fiscal, ainda que não seja a melhor solução, seja a única possível no momento. Tem questões, antes de passar para o Figueiredo, tem questões fundamentais a serem discutidas. Nenhum Estado pode ser privilegiado pelo Pacto Federativo, porque o Pacto Federativo prevê a isonomia de relação entre União e Estados federados. Nenhum Estado pode ser privilegiado em detrimento do outro porque quebra a isonomia. Você não pode criar uma lei específica para atender Minas Gerais nesse caso, porque existem outros estados que já aderiram ao regime de recuperação fiscal. Quando eu dizia que o regime de recuperação fiscal seria o único caminho, eu completo dizendo o que eu disse no começo da semana. A Advocacia Geral da União sugere que o governo de Minas tenha que pagar 2 bilhões e 300 milhões de reais no decorrer de 2024. E a sugestão que eu dei e continuo dando é retirar esse dinheiro da Assembleia. Porque foram os deputados da legislatura anterior, e parte deles estão hoje, ainda foram reeleitos, foram esses deputados que impediram a análise do regime de recuperação fiscal em 2019, quando o governo Zema solicitou a análise do projeto do regime de recuperação fiscal. Foram esses deputados que puseram o pé na janta e impediram o pagamento àquela época e depois discutisse outra forma. Mas não, nós vamos ser aí entubados, e a palavra correta é entubados, em 2 bilhões e 300 milhões de reais, isso até o final de 2024, como exigência da Advocacia Geral da União. Gustavo Figueiredo, que meleca, que confusão por conta de falta de diálogo e esclarecimento, né? Paulo, com certeza. E assim, eu não concordo, de certa forma, com o que o Ricardo disse, porque o presidente da Assembleia, quando ele faz essa pressão para a AGU, é porque ele não, na verdade, ele não está querendo votar, né? E ele sabe que a única solução para Minas Gerais hoje, diante de toda a confusão, é ele pautar e colocar a Assembleia para votar o regime de recuperação fiscal que existe hoje, atualmente, que
que está para votação na Assembleia. Então, assim, literalmente, de forma muito clara, o que está acontecendo é isso. Esses 2 bilhões que você comentou, que a AGU está exigindo, ela está fazendo isso tudo dentro da legalidade. Obviamente, né, que se o ministro Nunes Marques não suspender, vai determinar o pagamento e aí a pressão cai no colo toda do presidente da Assembleia. E que, na minha opinião, é o que tem que acontecer, Paulo. Ele tem que votar, sabe por quê? Porque toda essa negociação que está acontecendo lá em Brasília, esse projeto de lei do Executivo, que vai depois para o Congresso Nacional, vai vir cheio de jabuti, né? O próprio presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse isso. Na minha opinião, ele pode votar, pode aprovar esse regime de recuperação, o único que existe, que está na Assembleia de Minas, para depois, né, se tiver uma nova proposta de reajuste, de encaminhamento de juros, diminuição de juros, encaminhamento de aplicação em infraestrutura, em educação, como quiserem os deputados, isso pode ser novamente discutido, não precisa ficar esperando, não precisa ficar lá pressionando o Supremo Tribunal Federal para ficar postergando o prazo, não, tá aí, tem que votar e a vida que segue, até sair essa negociação, São Paulo. Essa é a minha visão sobre a situação do ponto de vista bem pragmático e bem objetivo dessa discussão que está se enrolando aí em Minas Gerais há mais de quantos anos? 6 anos, né? 2019 foi quando o governo do Romeu Zema mandou para a Assembleia a primeira proposta de adesão ao regime de recuperação fiscal. Mas o governo de Minas emitiu uma nota à imprensa informando que, para a manutenção do equilíbrio fiscal das contas públicas, que tem assegurado os avanços na prestação dos serviços do Estado, é essencial a prorrogação do prazo de carência da dívida pelo STF. De acordo com a nota do governo mineiro, sem essa medida, Minas Gerais deverá pagar de maio a abril de 2024 12 bilhões e 490 milhões de reais. Considerando que de janeiro a abril o Estado já pagou 779 milhões, o valor estimado para este ano chegaria a 13 bilhões e 270 milhões. Continua a nota lá na frente dizendo, em função disso, o governo de Minas, por meio da Advocacia Geral do Estado, reforçou o seu posicionamento junto ao STF sobre a necessidade da prorrogação do prazo de homologação do regime de recuperação fiscal por mais 180 dias. O Estado, inclusive, de acordo com a nota, se dispõe a fazer o pagamento durante esse período de prorrogação, não somente do serviço da dívida, como já tem feito atualmente, mas também das parcelas do valor previsto em caso de homologação do regime de recuperação fiscal, o que significaria mais de 320 milhões de reais a serem quitados em 2024. Ô Paulo, me permite aqui, só para as pessoas, perdão, Figueroa, só para as pessoas terem ideia da proporção do montante que a gente está falando, né? Esse valor, esses 13,27 bilhões, eles equivalem, Paulo e ouvintes, a 75% de todo o orçamento da Secretaria do Estado de Educação. Equivale a 94% do orçamento da Polícia Militar de Minas Gerais, ou 133% das ações dos serviços públicos de saúde, e ainda 341% do total de investimentos de recursos ordinários de Minas Gerais. Isso é só para as pessoas entenderem o tamanho da encrenca. Diga lá, Figueroa. Não, Paulo, e assim, é óbvio que a Advocacia Geral do Estado, o governo, né, o executivo do governador Romeu Zema não vai esticar a corda e falar que o correto, que é o presidente da Assembleia, votar, né, o único regime que está lá. Ele vai realmente, porque ele não quer ter algum tipo de discussão ou embate com aqueles que aprovam, inclusive, as medidas do governo. Então, a única solução que teve o governador Romeu Zema é realmente bater no Supremo de novo e pedir mais uma prorrogação sobre esse famigerado RRF aí, né, Paulo?